É, boa tarde, colegas. Boa tarde, docente. Chamo-me Lourdes Jaime Costa e irei apresentar no meu trabalho o quadro conceptual. O meu trabalho tem como tópicos introdução, a definição do quadro conceptual, o que são as demonstrações financeiras, quem são os utilizadores das demonstrações financeiras, os pressupostos adjacentes, características qualitativas das demonstrações financeiras, elementos e bases de mensuração. O quadro conceptual é definido como uma estrutura básica subjacente à informação e ideias, tendo surgido em 1952. A primeira referência a conceitos no contexto de um quadro conceptual na introdução do relatório do American Institute of Accountants. O quadro conceptual do IASB foi aprovado pelo Board do IASC em abril de 1998, tendo sido endossado pelo IASB em 2001, sem alteração. O quadro conceptual compreende quatro grandes categorias. Que são os objetivos das demonstrações financeiras, as características qualitativas das demonstrações financeiras, a definição, reconhecimento e mensuração das demonstrações financeiras. O quadro conceptual é uma interpretação teórica geral da contabilidade que utiliza um método lógico-dedutivo, definindo uma orientação básica para os organismos responsáveis de elaborar normas de contabilidade e estabelece os fundamentos teóricos em que se apoia a informação financeira. As demonstrações financeiras são relatórios que fornecem a situação financeira e o desempenho e as alterações na posição financeira de uma determinada entidade, que sejam úteis para um conjunto alargado de utilizadores no processo de tomada de decisões econômicas. Os utilizadores das demonstrações financeiras são os investidores, os empregados, o governo, os fornecedores, os clientes e o público em geral. Os investidores têm interesse na informação financeira para saber se os investimentos que eles põem nas empresas terá retorno e querem garantir a segurança da aplicação feita nas empresas, isto é, dos investimentos. Os empregados, eles têm interesse nas demonstrações financeiras para garantir o seu emprego, né? O governo, ele tem interesse na informação contabilística para regulamentar as políticas fiscais, como, por exemplo, o pagamento dos impostos. Os fornecedores, eles têm interesse nessa informação porque lhes permite avaliar em si as importâncias que lhes são devidas e que serão pagas nos respectivos vencimentos. Isso é, as vendas que eles fazem a prazo para as empresas. Os clientes, eles têm interesse na informação sobre a continuidade operacional da entidade, especialmente quando tem um relacionamento de longo prazo com ela. E, por fim, o público em geral, que tem interesse na ação social das empresas e ajudam fornecendo informações sobre a evolução do desempenho dessa entidade. Pressupostos adjacentes. Segundo o quadro conceptual, os pressupostos adjacentes à elaboração das demonstrações financeiras são dois, que é a base do acréscimo e continuidade das operações. Na base do acréscimo, os efeitos das transações e outros efeitos são reconhecidos quando ocorrem e não quando se verifica o seu pagamento ou recebimento. Ou seja, a continuidade não é efetuada numa base de caixa, mas sim quando as transações ocorrem. A continuidade das operações, as demonstrações financeiras, elas são normalmente preparadas no pressuposto de que a entidade irá prosseguir a sua atividade operacional. Assim,
Assume-se que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação ou reduzir significativamente o seu nível de negócio. Caso essa intenção ou necessidade exista, as demonstrações financeiras devem ser preparadas numa base diferente, que é a base de liquidação, e nesse caso, a base utilizada deve ser divulgada. Características qualitativas das demonstrações financeiras. Bem, são várias as características qualitativas das demonstrações financeiras, mas irei falar apenas das quatro principais, que são a compreensibilidade, a relevância, a fiabilidade e a comparabilidade. A compreensibilidade, ela diz que os utilizadores devem poder comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências relativamente à sua posição financeira e desempenho. Eles devem também poder comparar as demonstrações financeiras de diferentes entidades, de forma a avaliar a posição financeira, o desempenho e as alterações na posição financeira relativamente às demais. A relevância, para ser útil, a informação deve ser relevante para as necessidades dos utilizadores no processo de tomada de decisões. A informação é relevante quando influencia a decisão econômica dos utilizadores, ajudando-os na avaliação de eventos passados, presentes ou futuros, confirmando ou corrigindo as avaliações efetuadas no passado. A fiabilidade diz que a informação tem de ser também fiável. A informação é fiável quando está isenta de erros materiais ou de influência, a denominada contabilidade criativa, e poderá afetar esta característica da informação. Os auditores têm um importante papel de assegurar a fiabilidade da informação financeira. Então, não devemos esquecer que a responsabilidade pela apresentação das noções financeiras é do órgão de gestão. E a comparabilidade. A comparabilidade diz que os utilizadores devem comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar tendências relativamente à sua posição financeira e desempenho. Eles devem poder comparar as demonstrações financeiras de diferentes entidades de forma a avaliar a posição financeira e desempenho das alterações na posição financeira relativamente aos demais. Elementos das demonstrações financeiras. Os elementos das demonstrações financeiras são o ativo, o passivo e o capital próprio. O ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a entidade benefícios econômicos futuros. Um ativo pode ser usado isoladamente ou combinado com outros ativos na produção de bens e serviços para serem vendidos pela entidade. Pode ser também trocado por outros ativos, usado para liquidar uma obrigação e distribuído pelos detentores de capital. O passivo é uma obrigação presente da entidade resultante de acontecimentos passados, de cuja liquidação se espera que resultem para a entidade saídas de recursos incorporando benefícios econômicos. Essa definição do passivo é muito importante para a constituição de provisões, assunto tratado no capítulo 15 do nosso PGC. E por fim, o capital próprio. O capital próprio, o capital próprio é referido como um interesse residual nos ativos da entidade depois de serem deduzidos todos os passivos. Base para a mensuração. As bases para a mensuração são custo histórico, custo corrente,
valor realizável e o valor presente. No custo histórico, os ativos são registrados pelo preço da aquisição no momento da compra e os passivos são registrados pelo valor que se espera pagar pelo ativo. No custo corrente, os ativos são registrados pelo preço que poderiam ser comprados, eles se fossem adquiridos hoje ou com o valor do mercado, e os passivos pelo preço que poderia ser pago no dia de fechamento do balanço. Valor realizável, os ativos são registrados no preço que poderiam ser vendidos na data de fechamento do balanço e os passivos pelo preço que poderia ser pago na data de fechamento do balanço. E, por fim, o valor presente. Os ativos registram pelo valor presente que descontado do fluxo de caixa futuros que esteve valha e a entidade e os passivos pelo valor presente, descontando dos pagamentos futuros que se espera que sejam necessários para liquidar os passivos. E obrigada pela atenção dispensada.